Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossa mente e em nossos corações. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da manhã, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e pedir que as bênçãos dos planos superiores desçam sobre todos nós, abençoando, protegendo, afastando de nós aquelas tentações que ainda residem no nosso campo íntimo, as tentações ao desânimo, ao desalento, a falta de esperança e a tristeza. Nós pedimos a Jesus que, através dos mensageiros dele, a casa da acolhida seja envolvida nas vibrações do mais alto e que todas as tarefas aqui realizadas estejam dentro da proteção e do amparo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, nós vamos pensar um pouco a respeito do aspecto consolador da doutrina dos Espíritos. Amanhã se comemora o dia de finados, mas a doutrina dos Espíritos nos consola dizendo que o que morre é apenas o corpo físico. A essência do ser, o Espírito, permanece vivo. O Espírito é imortal. Conserva sua individualidade por todo o sempre. E aí, nós vamos nos lembrar que durante a nossa encarnação, nós passamos por muitas dores, algumas criadas pela nossa própria mente, quando nós exageramos alguns fatos, ou quando nós somos levados ao desânimo, à tristeza, à incapacidade de lutar. Mas há aquelas dores verdadeiras, aquelas dores para as quais, por mais que nós estudemos, por mais que nós façamos preces, são aquelas dores que batem com mais força. São poucos momentos que nós vivenciamos dores reais. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que, na maioria do tempo, nós somos muito felizes. Vivenciamos fatos que nos alegram bastante. Mas as dores, as maiores dores, são representadas pelos desencarnes, a morte do corpo físico. Como é difícil sabermos que aqueles que nós amamos tanto nos precederam na viagem. E é aí que a doutrina nos esclarece. Apesar de todas as religiões cristãs falarem que existe uma sobrevivência à morte, a sobrevivência nunca é bem explicada, fica no jardim das nebulosidades e nós não conseguimos entender. A doutrina é clara, a doutrina nos explica que o que morre é apenas o corpo físico e a essência permanece. Através da vida que nós vivemos, nós sabemos o que nós vamos esperar. Na questão 234 de O Livro dos Espíritos,
Os espíritos codificadores respondem a Kardec que o espírito desencarnado fica em mundos transitórios. Não se falava nada a respeito dos planos espirituais, mesmo porque, no século XIX, não havia condições de se compreender. O mesmo acontece em relação ao perispírito. Os espíritos não explicam muito, apenas dão algumas pinceladas de conhecimento. E é através de Chico Xavier que nós vamos ficar conhecendo o que é o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos já é intuído desde a antiguidade mais remota, de forma nebulosa, porque havia um tempo em que o conhecimento não era passado a todas as pessoas. Apenas alguns poucos privilegiados tinham o conhecimento. Quando vem a doutrina, lançando luzes sobre o Evangelho de Jesus, nós vamos ter a descrição do plano espiritual. O que são esses mundos transitórios? Esses mundos transitórios são as várias colônias espirituais. A mais conhecida de todos nós é a colônia espiritual de nosso lar. André Luiz, o grande repórter do mundo espiritual, ele nos fala a respeito desta colônia, nos falando da sua forma de estrela, do parque hospitalar, do local onde estão as casas, a fonte de água, os salões nos quais há reuniões. Ele nos descreve, nos fala do aeróbus, um veículo de velocidade, grande velocidade, que transporta os espíritos. Ele próprio, que fora na Terra, um cientista, um médico, que viveu no Rio de Janeiro, ele nada conhecia do mundo espiritual. Quando desencarna, ele vaga por 8 anos, cheio de dúvidas, querendo alimentar-se, sabendo que não estava vivo. E ele é levado para a colônia espiritual de nosso lar. Aí, vários aprendizados para nós. Primeiro, a importância da prece. Porque é no momento em que, cansado de tanto sofrer, ele se lança ao solo e, entre lágrimas, ele pede a Deus que ele seja socorrido. E ele é. Aparece ao seu lado o ministro de nosso lar, de nome Clarencio. E Clarencio o recolhe e o leva para nosso lar. E quando ele questiona por que não havia recebido socorro antes, Clarencio esclarece que esteve ao seu lado inúmeras vezes, mas que ele não conseguia vê-lo. Esteve ao seu lado inúmeras vezes, atendendo às preces intercessórias da sua mãe. Aí nós vamos ver a importância da oração. A oração, recurso maior que Jesus nos ensinou. É a oração que nos dá alento nas horas de maior dificuldade. É a oração que permite que nós consigamos entender as intuições que chegam até nós. E muitos, às vezes, dizem: por que eu vou orar se Deus conhece todas as necessidades? Deus conhece todas as necessidades. Mas nós precisamos orar para que nós estejamos preparados para receber as bênçãos de Deus. André Luiz só consegue perceber a presença de Clarencio
no momento em que ele faz uma prece. Aí ele estava preparando-se para ser socorrido, porque ele não conseguia ver, apesar da equipe de socorro ter estado ao seu lado inúmeras vezes, ele não conseguia ver. E nós vamos entendendo aos poucos esse mundo dos espíritos, ou estas colônias espirituais para as quais nós vamos nos dirigir no momento em que nós deixarmos este corpo carnal. André Luiz, no livro Os Mensageiros, vai nos esclarecer que o mundo espiritual fornece o modelo para o mundo material. E ele fica sabendo disso no momento em que, contemplando uma obra, uma tela pintada, ele diz: olha que interessante, aqui é uma cópia de um quadro que existe na Terra. E ele toma conhecimento que não é lá que está a cópia, aqui que está a cópia. No momento em que o pintor teve um instante de inspiração, ou através do sono visitou o plano espiritual, e aí pôde fazer aquela tela. Existe a ruptura dos laços de amor? Não. O amor cria laços poderosos que não vão ser desatados. Nós vamos ver no livro Libertação, o instrutor Gúbio vem ao planeta Terra à frente de uma equipe de socorro proteger uma pessoa que havia sido a sua filha em uma outra reencarnação. Nascer, morrer, renascer, evoluir sempre, tal é a lei. Nós vamos criando laços amorosos, e estes laços não se perdem. Nós vivenciamos muitas vezes esses reencontros através do renascimento, a reencarnação. Da mesma forma que o espírito desencarna, ele torna a reencarnar. Esse esclarecimento que a doutrina nos faz, jogando luz sobre os ensinamentos de Jesus, são extremamente interessantes. Quando nós lemos o Evangelho, muitas vezes nós passamos pelos textos sem compreendê-los. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós vamos ver a transfiguração de Jesus. É o momento em que ele sobe ao monte e ali, orando, se transfigura de luz. E ao seu lado aparecem Elias e Moisés, assim nominados, individualmente, Elias e Moisés. Os discípulos se encantam com aquela visão. Os dois perfeitamente materializados. E aí, quando eles se encantam, escutam uma voz de trovão que vem das nuvens, se assustam e abaixam o rosto na terra, para depois perguntarem a Jesus, e Jesus explicar a eles que não era para revelar o que eles haviam visto a ninguém, antes que o Filho do Homem, ele próprio, fosse crucificado, fosse sacrificado. Então, os discípulos perguntam: Senhor, mas antes Elias não deve voltar? Ao que Jesus responde: Elias já voltou, mas não o conheceram e fizeram com ele o que quiseram.
E o próprio evangelista Mateus completa para nós. Eles perceberam, então, que era de João Batista que ele lhes falava. Elias, ali individualizado, Moisés individualizado. A mentora Joana de Ângeles nos diz que aquelas duas figuras aparecem ao lado de Jesus. Moisés, como se fosse para revogar a proibição de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos do além. E Elias, o profeta, que havia falado tanto a respeito da vinda do Filho do Homem, estava ali para dizer: este é o Messias prometido. Aí, nesta passagem, nós vamos ter a individualização dos espíritos no plano espiritual e a reencarnação. Elias reencarna como João Batista. Naquele momento em que Jesus sobe ao monte, João Batista já havia sido decapitado. E nós pensamos, mas os nossos queridos que foram para o plano espiritual estão vivos. Mas será que se preocupam conosco? Certamente. Sofrem com os nossos sofrimentos? Nos dizem os bons espíritos que eles não sofrem com as coisas pelas quais nós passamos. Por dois motivos. Primeiro, porque eles sabem que não há nada que aconteça por acaso. Todas as coisas que acontecem obedecem a uma determinada programação. E, em segundo lugar, eles sabem, no plano espiritual, com muito maior lucidez, que as nossas dificuldades nós não vamos passá-las sozinhos. Existe a bondade, a proteção e a misericórdia sempre. Todas as vezes que a lei de justiça é acionada, a misericórdia é acionada junto. Todas as nossas dificuldades são dosadas. E todos nós somos muito maiores que as nossas dores. Os queridos que nos precederam, eles não sofrem com estes fatos pelos quais nós temos que passar. Eles vão sofrer ou vão se alegrar, dependendo da atitude que nós tivermos em relação a estes fatos. Sempre em relação a estes fatos. Como é que nós podemos nos comunicar com eles? Através do pensamento. O pensamento segue em ondas eletromagnéticas, ou seja, o pensamento é levado através do fluido cósmico universal. Nós pensamos aqui e atingimos as colônias espirituais através do pensamento. E muitas vezes é necessário fazer um silêncio interior para que nós possamos captar os pensamentos que eles nos enviam, porque a linguagem do espírito é basicamente a linguagem do pensamento. Mas há uma outra forma, sim, através dos sonhos. Os sonhos, muitas vezes, são projeção do subconsciente. Alguma coisa que nós vimos durante o dia e que nos impressionou, alguma ideia que nós temos. Mas muitas vezes os sonhos são encontros com os nossos queridos que nos precederam na pátria espiritual. Não raro se escuta dizer:
sonhei com fulano. Engraçado, no sonho ele estava vivo. Está vivo. E muitas vezes se escuta alguém dizer, estava mais jovem, estava mais feliz. É verdade. Inúmeras vezes nós nos reencontramos com os queridos do nosso coração. E ali, no plano espiritual, vamos matar as saudades. Nunca mais é tempo. A doutrina nos consola, nos explicando, não existe nunca mais. Tão logo o espírito esteja mais equilibrado, mais acostumado com o plano espiritual. E tão logo as nossas emoções estejam mais controladas, para nós não levarmos o desequilíbrio, esses encontros são permitidos. Pela sensibilidade nós podemos perceber. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala da primeira vez que ele vem visitar a sua casa. Sentia-se profundamente emocionado, observando a esposa e uma das filhas, já casada, vai visitar a mãe. E começa a falar a respeito do pai, as saudades imensas, e começa a chorar, falando das lembranças, como que ela podia senti-lo. E a mãe a repreende, porque a mãe já havia se consorciado novamente. E a repreende dizendo que depois que ela começou a estudar o Espiritismo, ela havia ficado mais sensível. É verdade. Depois que nós começamos a estudar o Espiritismo, nós ficamos mais sensíveis. Porque a mente, a nossa mente, nós todos vivemos de acordo com a nossa mente. A mente cria barreiras, mas a mente abre horizontes. Quando a nossa mente nos diz, isto não é verdade, nós acreditamos. Quando a nossa mente nos diz, você não consegue, você não é capaz, nós acreditamos também. Mas quando a nossa mente nos diz, tudo é possível, aquele que crê, nós começamos a enxergar. Aí nós começamos a ter olhos de ver. Aí nós começamos a ver os pequenos sinais que nos chegam de toda parte. E aí, a esposa de André Luiz falou uma coisa certa com a filha. Apesar de estar repreendendo-a, disse uma verdade. Depois que você começou a estudar o Espiritismo, você ficou mais sensível. E logo depois ela vai dizer, para com isso. Numa proibição para que a filha buscasse entender melhor as emoções que ela sentia naquele momento, porque o pai estava lá na casa dela. Ele havia ido visitar a família. Os nossos queridos vêm nos visitar. Intercedem por nós. Pedem aos espíritos superiores para que nos abençoem, para que nos protejam. E no meio das nossas aflições, nós vamos ver, criada ao nosso redor, uma teia de apoio, uma teia que nos auxilia a suportar as dificuldades pelas quais nós precisamos passar. Quando nós olhamos para trás, nós vamos vendo que nós já vivemos muitas coisas. E se inadvertidamente nós pensamos, como é que eu consegui passar por tantas coisas?
passei relativamente bem. Por quê? Existe este apoio daqueles que nos precederam, existe o apoio dos espíritos mais esclarecidos. Jesus, através do seu evangelho, nos afirma que jamais nos deixará órfãos. Ou seja, nós sempre vamos encontrar a porta aberta todas as vezes que nós batemos. Cada um de nós é muito maior do que as suas dores, do que as suas dificuldades. No momento do desencarne de um ente querido, nós achamos que nunca mais vamos sofrer. Mas, aos poucos, nós nos percebemos cada vez menos tristes, cada vez mais integrados à vida, porque a vida nos chama. Nós não podemos partir juntos. Nos cabe desenvolver as nossas atividades. Nos cabe vivenciar a nossa reencarnação da melhor forma possível. E Jesus não admitia aquele sono de tristeza. Estar parado, ele não admitia. Quando ele estava prestes a ser preso, ele está orando sozinho, mas pediu a 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que orassem junto, um pouco mais afastados. Mas quando ele se aproxima, ele vê que eles dormiam. E ele os repreende. Nem por um momento pudestes velar comigo. Os discípulos, nos esclarece Emmanuel, estavam adormecidos de tristeza, porque eles sabiam da próxima prisão do Cristo. Mas nem de tristeza o Cristo nos quer dormindo, nos quer à margem da estrada, de maneira alguma. E quando nós vamos lendo os livros de André Luiz, nós vamos percebendo que a vida se desdobra em múltiplas dimensões. As colônias, os postos de socorro bem próximo do nosso planeta, as casas espíritas, que abrigam, num primeiro momento, inúmeros desencarnados. As colônias espirituais, nós vamos ter um mundo espiritual densamente povoado, no qual existem salões de reunião, no qual existem salas de aula, inúmeras salas de aula, escolas, várias formas de aprendizado. É interessante porque, contrapondo-se àquela ideia que as pessoas dizem que quando morriam, ficavam de braços cruzados, apenas adorando a Deus. A doutrina dos espíritos nos explica que, encarnados ou desencarnados, nós vamos trabalhar sempre. Nós estamos sempre em atividade constante. Em momento nenhum, nós estamos parados. No plano espiritual, trabalhamos. As várias colônias espirituais. André Luiz nos fala da colônia Nosso Lar, mas o nosso irmão João Lúcio nos fala da colônia Novos Horizontes, que fica sobre a Serra do Curral, em Belo Horizonte. Nosso Lar se posiciona sobre a cidade do Rio de Janeiro.
Novos Horizontes se posiciona sobre a Serra do Curral. E Novos Horizontes, o irmão João Lúcio nos diz que há um portal através do qual o próprio convertido de Damasco, ou seja, Paulo de Tarso, ele fala através desse portal. Ele passa instruções. Então, nós ficamos sabendo que o plano espiritual é extremamente bem estruturado, que há uma hierarquia no plano espiritual, que as informações vão sendo passadas. E em todas as colônias, como em todos os lugares do mundo espiritual, assim como do mundo físico, não faltam a bondade, a misericórdia e a assistência daqueles espíritos que sabem mais. E assim, meus irmãos, ora no plano espiritual, ora no plano material, nós vamos caminhando em direção à luz do Cristo. Nós aprendemos muita coisa reencarnados. Através da dor, através da alegria. Porque na dor nós vamos aprender determinadas características. E na alegria nós vamos aprender outras características. Ou vamos vivenciar outros aspectos da nossa personalidade. A personalidade que nos cabe modelar, seguindo os preceitos do Evangelho de Jesus. Esta caminhada é uma caminhada muito longa, composta de estágios no plano espiritual e estágios no plano material, quando nós vamos reencarnar. Este corpo físico, ele não é fruto do acaso. Ele foi pensado, ele foi analisado, ele foi criado para vivenciar um determinado número de provas. Ele contém uma energia que vai durar um tempo certo. E como é importante, quando nós estamos encarnados, aprendermos a educar as nossas emoções. Às vezes nós pensamos, racionalmente nós conhecemos, racionalmente nós conseguimos analisar as nossas provas, as nossas dificuldades. E o desencarne de entes queridos é uma prova muito difícil. Mas emocionalmente nós ainda nos perdemos. De alguma forma, nós ainda nos perdemos nas nossas emoções. Algumas vezes, com os nossos questionamentos, talvez pudéssemos perturbar os queridos que nos precederam. Talvez pudéssemos perturbar. Porque a misericórdia é tão grande que muitas vezes essas energias desequilibradas são bloqueadas para não levar à perturbação aos que nos precederam no mundo espiritual. E nós vamos ver que chegamos no mundo espiritual, continuamos aprendendo muitas coisas, continuamos estudando, continuamos trabalhando muito. Fala-se que André Luiz revelou para nós uma moeda do plano espiritual chamada bônus hora, que vai variar de acordo com o número de horas que nós trabalharmos no plano espiritual. E essa moeda nos dará direitos a várias coisas, inclusive adquirir uma residência e sairmos do pavilhão comum. Quando nós ficamos pensando
ir para o plano espiritual. Há algumas pessoas fora das lides espíritas que nos perguntam inúmeras vezes, mas é verdade que tem que continuar trabalhando no plano espiritual? É verdade. Se nós observarmos, toda a criação trabalha. Os planetas trabalham e evoluem. O nosso planeta, desde que há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ou 5 bilhões, não adianta tentar precisar, porque nós não conseguimos processar uma grandeza numérica desta ordem. As grandes transformações pelas quais ele passou, porque o planeta é um organismo vivo. O corpo que abriga, que veste o espírito reencarnado, tantas modificações através das eras, os animais, tudo evolui e evolui sempre através do trabalho. Tudo trabalha, se nós olharmos para o nosso corpo físico, o coração, uma máquina que pulsa, quantas vezes pulsará do nascimento, da fecundação ao desencarne? Nós não sabemos exatamente. O sangue que corre pelas veias, e se nós observarmos, toda a natureza que nos cerca trabalha. As aves, os insetos, os vermes da terra, tudo trabalha ao redor de nós. Então, as colônias espirituais abrigam trabalhadores com uma estrutura extremamente interessante, compostos hierárquicos. E nós vamos aprendendo muito com estes instrutores espirituais. A forma de falar, a forma caridosa através da qual eles observam os espíritos em dificuldade. O próprio André Luiz, contando da sua experiência na colônia espiritual Nosso Lar, quando ele começa a trabalhar. O desejo de trabalhar, o desejo de servir e de auxiliar. No mundo espiritual se trabalha bastante. A dona Laura, do livro Nosso Lar, conta para André Luiz, no momento em que ele observa uma harpa e um piano na casa de dona Laura, ela observa para ele o seguinte: se nós quisermos música, nós temos que executá-la. O Parque das Águas, a música espiritual, as colônias espirituais, a sua organização, as ordens que devem ser cumpridas, mas, sobretudo, a oração. André Luiz nos fala que, quando ele é recolhido, está no parque hospitalar de Nosso Lar, e ele observa que o seu enfermeiro vai a algum lugar e ele o acompanha para a oração das 18 horas. Ele vê um coração magnético, a forma de um coração azul, no momento em que às 18 horas se faz uma prece. Será que nós nos lembramos de fazer uma prece pelos nossos queridos que estão no plano espiritual? No Livro dos Espíritos, nós ficamos sabendo que eles não se sentem extremamente homenageados com os cultos que se faz à personalidade, como o mausoléu, com as grandes pedras de granito, de mármore, as grandes homenagens.
Não. Eles não se emocionam com isso. Mas eles se emocionam pelas nossas lembranças. Por trazermos à nossa mente aqueles momentos bons que nós vivenciamos juntos. Isso os emociona. Não esquecê-los nas nossas preces. Trazermos sempre a lembrança através da oração. Porque eles oram por nós. Eles intercedem por nós. Através das descrições várias que são feitas pela espiritualidade, nós podemos ver que eles pedem por nós. Eles pedem auxílio, eles fazem pedidos para que nós sejamos equilibrados e para que a nossa fé não passe de mera fantasia, mas se baseie em fatos reais. Quando, meus irmãos, se adentra a pátria espiritual, nos dizem os espíritos que o conhecimento é um grande aliado. Saber que estamos em outra dimensão nos auxilia bastante. Saber que as portas do mundo material se fecharam para nós nos auxiliam bastante. Mas nos auxiliam, sobretudo, as nossas obras, o que nós tivermos praticado, a forma como nós nos relacionamos com o outro. A prece nos auxilia sobremaneira em todas as situações, encarnados ou desencarnados. Um dia, nós vamos modificar todas as nossas coisas, todos os nossos hábitos. A nossa alimentação já não será como é atualmente. Não que não exista alimentação no plano espiritual, ela existe. Mas de uma forma diferente da que nós entendemos hoje. Um dia, nós iremos nos movimentar de forma diferente, através do aeróbus ou através da volitação, através também de algum veículo que nós ainda não podemos entender. Mas o hábito da oração, quanto mais evoluído é o espírito, mais o hábito da prece se faz presente em sua vida. Se nós nos lembrarmos de olhar o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que Jesus constantemente estava em oração. Constantemente. No momento das curas, da multiplicação dos pães, quando levantando a cabeça, ele acalma os ventos e as tempestades. Mas, sobretudo, nós vamos encontrá-lo em oração no momento da crucificação. No momento da crucificação, ele recita salmo. Ele entrega o espírito a Deus. Se o espírito mais evoluído que já veio ao nosso planeta se servia da prece em todos os momentos, por que é que nós ainda nos relutamos a adotarmos o hábito da prece? Quase como um automatismo. A prece não pode ser um automatismo, mas o hábito. E a prece que vai nos auxiliar nos momentos em que nós vivenciamos as verdadeiras dores da vida. O desencarne é uma dor grande. Mas a doutrina dos espíritos nos diz: ninguém morre, apenas muda
de dimensão, mas continua vivendo. Continua vivendo, é o mesmo Espírito. Certa vez, quando foram mostrados os textos do irmão X, nosso irmão Humberto de Campos, para a sua mãezinha, ao ler os textos psicografados por Chico Xavier, a mãe de Humberto de Campos, irmão X, se emocionou demais e disse: eu reconheço meu filho em cada palavra que aqui está. A maneira de falar, a escolha das palavras, o encadeamento das frases. Eu reconheço aqui o meu filho. A vida continua. Nós vamos evoluir através de elencos familiares. Ora no plano material, ora no plano espiritual. Mas não ficamos indefinidamente no plano espiritual. Nós voltamos. Nós vamos ver André Luiz nos apresentando a família de Dona Laura, cujo marido já havia retornado e ela estava prestes a retornar, porque os dois iriam se consorciar novamente. Mas é importante, meus irmãos, nós nos lembrarmos que a vida continua em todas as dimensões. E a vida significa movimento, e significa, sobretudo, nós sabermos amar. O amor é o laço mais forte que nós podemos criar com as pessoas ao lado. Quando Jesus está prestes a buscar os planos superiores, ele diz aos seus discípulos: um novo mandamento eu vos dou, que vós vos ameis como eu vos tenho amado. Porque os outros mandamentos já existiam no Antigo Testamento. Mas o amor que o Cristo nos pede, esse amor que ampara, esse amor que dá forças, esse amor que clareia as noites escuras, que acalma as tempestades, este amor segurança. É este amor que o Cristo nos pede. E todos nós aprendamos a amar. Observemos o modo como nós amamos. E como nós transformamos o mundo ao nosso redor através do amor. Através do amor. E o amor pode ser concretizado. O amor é concretizado através da caridade. A caridade do perdão. A caridade de uma palavra consoladora. A caridade da mão estendida. A caridade do sorriso. A caridade da compreensão, ainda que nós possamos não entender o que as pessoas falaram para nós. E agora, como espíritas que nós somos, como pessoas que têm certeza absoluta que nós estamos pensando aqui e os nossos queridos que nos precederam estão recebendo na pátria espiritual. Nessa certeza que nós temos, que a vida não acaba nunca, que a vida é apenas transformada. Há apenas uma mudança de dimensão, que não é até nunca mais, é um até breve. Nós vamos nos reunir novamente, nós vamos vivenciar outras oportunidades juntos. O elenco, muitas vezes, permanece, e na certeza de que os nossos queridos, neste momento, nos veem, sabem que nós estamos pensando neles,
desejando todo o bem, nós vamos lembrar alguns versos de Emmanuel, num texto psicografado por Chico Xavier e que chama Prece de Amor. Então, nós vamos pedir que Jesus envolva os queridos do nosso coração, para que eles possam se sentir homenageados, para que eles possam sentir que aqui nós pensamos neles e estamos fazendo o melhor que nós podemos e, através da prece, vamos homenageá-los. Prece de amor. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em todos os teus passos, Deus irá te abençoar. Que a espiritualidade maior proteja e abençoe os queridos do nosso coração, os nossos vivos em outra dimensão. Que as nossas vibrações de amor possam inundar o coração de cada um deles que nos precederam na pátria espiritual. E saber que aqui nós estamos constantemente, através da oração, através da certeza de que a vida continua, mandando o nosso amor na forma de prece. Muito obrigada. Bom dia para todos nós. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, acolha todos os nossos pedidos, acolha as nossas lembranças, e que neste momento cada um de nós possa doar os seus melhores sentimentos, as suas melhores vibrações, em prol dos planos espirituais. Que as nossas vibrações, que as nossas energias se transformem através do pensamento dos nossos irmãos maiores, em uma vibração de paz, de esperança, que possa envolver todos os planos espirituais que circundam o nosso planeta. Maria, nossa Mãe de bondade e de misericórdia, estenda as suas mãos maternas e o seu manto de luzes sobre todas as regiões, onde haja lágrimas, onde haja tristeza ou onde haja desamparo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, pecadores, agora e em todos os momentos, Mãe Divina, especialmente nos momentos em que nós nos sentirmos tristes ou desesperançados. Que assim seja.